Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre liberdade. Será que nós podemos de fato ser livres? A tela do pintor flamengo Peter Paul Rubens representa as parcas, ou as moiras, as divindades que na Grécia eram designadas como moiras, como eu já disse, que em grego significa o destino, aquelas que regiam o nosso destino. São três irmãs que dividem entre si as seguintes funções: Cloto, aquela que fia, que tece o fio da nossa existência, que tece os fios dos destinos humanos; Láquesis, aquela que significa sorte, que põe o fio no fuso; né? E Atropos, ou seja, inflexível, aquela que corta impiedosamente o fio, que mede a vida de cada mortal, dando assim fim à nossa existência. Então toda a nossa existência é movida, é destinada, é manipulada pelas moiras ou pelas parcas. Então são elas que determinam o nosso destino, segundo a mitologia greco-romana, né? Então, nesse mito está implícita a ideia de que a ação humana depende dos desígnios divinos. São os deuses que determinam a nossa história, a nossa vida, as nossas escolhas e tudo. Então não há liberdade. Ao analisarmos a passagem do mito à razão na Grécia Antiga, é possível ver como antes do surgimento da filosofia predominava a consciência mítica. A consciência de que são os deuses, ou eram os deuses que moviam, que regiam todo o universo, inclusive a nossa existência. A partir das obras de Homero e de Hesíodo, podemos conhecer mitos que eram transmitidos oralmente, que relatavam como as ações humanas eram determinadas pelos deuses. Os heróis até se orgulhavam de serem escolhidos por certos deuses, que os faziam seus protegidos, defendendo-os da ação malévola de outros deuses, de outras divindades. Podemos dizer que muito do mito sobre as divindades das moiras ainda permanece entre as pessoas que admitem ser impotentes diante da força do destino, da fatalidade, isso na atualidade, nos dias de hoje, né? Sabemos que muitas pessoas acreditam em destino, hoje em dia, em astrologia, por exemplo, que determina o nosso destino, que vai hoje, na hora que eu acordar, ou na hora que eu for dormir, ou amanhã, ou esse mês, vai determinar aquilo que vai acontecer na minha vida, não só no campo da astrologia, mas também na própria religião cristã. Tem muita gente que acredita na providência divina, que é Deus que está providenciando tudo na vida da gente. Independentemente das nossas escolhas, Deus está traçando o nosso destino, Maria está passando na frente, e por aí vai em qualquer concepção religiosa, porque isso é resquício de uma concepção religiosa, né? As pessoas acreditam em destino como se sua vida já fosse traçada de antemão, independentemente dos esforços que empreendem para conduzi-la. É possível retomar alguns conceitos da filosofia, né? Como a reflexão, a autonomia. A reflexão é pensar sobre os nossos atos, né? É refletir as nossas ações, é vermos a nós mesmos através do nosso pensamento. A autonomia, que é você ser capaz de fazer suas próprias leis e ditar as suas regras, o seu destino. O desejo, que muitas vezes é involuntário, que ele surge em nós e nos leva a agir, independentemente da nossa escolha. A vontade, que já é aquilo que pode direcionar ou não o nosso desejo. O caráter histórico e social da moral, em cada tempo, em cada lugar, os costumes, aquilo que é certo e errado, é diferente. O que era certo e errado na Grécia Antiga não era certo e errado na Idade Média. Aliás, o que era certo na Idade Antiga não era certo na Idade Média, e não era certo na modernidade, não é certo hoje. E no futuro, boa parte das coisas que a gente faz hoje podem ser consideradas também incorretas, erradas. Por exemplo, comer carne de animais. Estamos caminhando para um futuro, não comemos carne de animais no sentido que nós comemos hoje, animais que são sacrificados, e onde ali, mesmo que seja com métodos que tentam diminuir a dor dos animais, eles continuam ainda sentindo dor. Então, as carnes já estão começando a ser produzidas de modo sintético, em laboratório. Inclusive, eu li recentemente que a China investiu não sei quantos milhões ou bilhões, não sei, em pesquisadores hebreus, judeus, né, israelenses, para poderem produzir essa carne de laboratório, sem preciso de abater, sem a necessidade de abater um animal. Então, tudo isso gera dilemas morais. Cada tempo, cada respectivo contexto histórico e cultural tem seus respectivos também dilemas morais e éticos. Então pode ser oportuno, né, a gente fazer uma reflexão sobre isso, sobre a liberdade humana.
levantando circunstâncias que nos são impostas e outras em que nós podemos realmente escolher. Se é de fato que é possível escolher, porque no campo do determinismo também é uma teoria que existe, ela vai dizer que até as nossas escolhas são predeterminadas por predisposições genéticas. Então, por que eu escolhi isso e não escolhi aquilo? Então, está tudo meio que geneticamente predeterminado, isso vai determinar a forma como o nosso cérebro vai funcionar e essa forma vai me levar a agir e aí eu acabo que não tenho liberdade pra merda nenhuma. Tudo que eu faço, inclusive isso que agora, é porque existem genes ou coisas, sei lá, do mundo biológico, ou se for alguém que acredita em um âmbito espiritual, que está determinando e me levando a fazer isso que eu estou fazendo agora. Então, As Parcas Fias do Destino, de Maria de Médici, pintura de Peter Paul Rubens. Vamos falar um pouquinho de mito, tragédia e filosofia. Uma das características da consciência mítica é a aceitação do destino imposto pelos deuses e a dependência de seus favores ou malefícios. Em consequência, por faltar a dimensão de subjetividade que caracteriza o ato livre e autônomo, não podemos falar propriamente em comportamento ético. Aqui, no entanto, apresentamos um lapso intermediário caracterizado pela consciência trágica, que representa o momento em que o mito não foi totalmente superado e ainda não se firmou a consciência filosófica. O conteúdo das peças teatrais era retirado dos mitos, mas há algo novo no tratamento dado pelos autores, sobretudo por Sófocles, ao relato das façanhas dos heróis. Para saber mais, a tragédia grega floresceu por curto período. No século V a.C., os dramaturgos mais famosos foram Ésquilo, que viveu de 525 a 456 a.C. aproximadamente, Sófocles, que viveu de 496 a 406 a.C. aproximadamente, e Eurípides, que viveu de 480 a 406 a.C. aproximadamente. É possível ver, não só entre os gregos, mas também os romanos, tem uma cópia romana de um relevo grego do século IV a.C. No teatro grego usava-se máscaras, e a máscara que os romanos chamaram de persona, então ela é a nossa personalidade. Então nós usamos uma máscara para nos apresentar à sociedade, que é a nossa personalidade, que nós chamamos de personalidade, é a persona, né? Máscaras para expressar emoções fortes de alegria ou tristeza. Uma máscara rindo, expressando alegria, ou fechada, apresentando tristeza, pavor. Havia também as máscaras femininas, que eram usadas por homens. Só homens podiam representar peças teatrais na Grécia Antiga. Mulheres não participavam. As mulheres não podiam atuar no teatro, apesar de que podiam assistir, podiam ir para a plateia. E também os presos eram libertados nessa época. Todo mundo tinha acesso e poderia participar dos festivais teatrais gregos. Até os presos, era um feriado tão fodido, tão fodástico, que estava todo mundo liberado. Até quem não podia normalmente participar das festividades ou dos eventos sociais e comuns, ou de participar na ágora, como estrangeiros na ágora, na praça pública, só poderiam frequentar os homens, cidadãos atenienses, por exemplo. Mulheres menores de 25 anos, estrangeiros, escravos, todos estavam excluídos. Já nessa época, escravo podia, estrangeiro podia, criança podia, mulher podia, até presos eram libertos para frequentarem o teatro. Um exemplo, a peça Édipo Rei, uma das mais famosas peças teatrais, que trata essa questão da liberdade e do destino humano. Na tragédia Édipo Rei de Sófocles, conta-se que Laio, senhor de Tebas, o rei de Tebas, soube pelo oráculo que seu filho recém-nascido haveria de assassiná-lo e casar-se em seguida com a própria mãe. Laio antecipa-se ao destino e manda matar o próprio filho. Mas suas ordens não são cumpridas e a criança cresce num lugar distante. Quando adulto, Édipo consulta o oráculo e, ao tomar conhecimento do destino que lhe fora reservado, porque o oráculo disse para ele que ele ia matar o pai e casar-se com a mãe, como ele não sabia que o pai e a mãe verdadeira dele, os pais verdadeiros dele, não eram aqueles que o criaram, mas outros, ele foge para não matar aqueles que ele acreditava ser os pais, porque haviam criado sem contar para ele que ele era adotado. Então foge da casa que supunha ser de seus verdadeiros pais, a fim de evitar o cumprimento daquela cena. No caminho ele desentende-se com o estranho numa encruzilhada da vida, e o mata. Mas esse desconhecido era, na verdade, quem? Seu próprio pai. Entrando em Tebas, Édipo casa-se com Jocasta, viúva de Laio, ignorando ser ela sua mãe, e assim cumpriu-se o destino. Mas não sem antes ele decifrar o enigma da esfinge, Ele consegue decifrar o enigma e, como prêmio, ele ganha o posto de senhor de Tebas, de rei de Tebas, e casa-se com a rainha, que estava até então sem marido, porque o marido havia desaparecido. Embora o enigma da esfinge, que é o que é,
que durante a manhã anda de 4 patas, à tarde 2 patas e à noite 3 patas. Ninguém até então havia revelado ou conseguido descobrir ou revelar esse enigma da esfinge. Édipo é o primeiro. Ele decifra dizendo que é o homem, o ser humano, porque na manhã da vida, na infância ele anda de 4 patas engateando, na tarde da vida, na idade adulta com 2 patas, na fase idosa da vida ele anda de 3 patas, né, com a bengala. A esfinge, que vivia lançando esses enigmas para quem tentava entrar na cidade de Tebas e estava assolando a cidade com uma praga, com uma peste, ela surta, enlouquece e suicida, depois de ter o seu enigma descoberto, decifrado pelo Édipo. Embora o enredo da história tenha sido tomado do mito, as figuras lendárias apresentam-se com a face humanizada. Agitam-se e questionam o destino. A todo momento emerge a força nova da vontade que se recusa a sucumbir aos desígnios divinos e tenta transcender o que lhe é dado por meio de um ato de liberdade. No momento que Édipo intuiu ser ele próprio assassino procurado em Tebas, levou o inquérito até o fim, como se estivesse em busca da própria identidade, que não sabe quem era ele mesmo, né? Quando Jocasta tenta demover Édipo dessa busca, assim ele responde: hei de seguir a trilha até o fim. Eu não posso deixar de esclarecer o enigma do meu próprio nascimento. Está na obra de Sófocles, Édipo Rei, né? Apesar de no final vencer a irracionalidade, Édipo não foi um ser passivo. A tragédia consiste justamente em revelar a contradição entre determinismo e liberdade, na luta contra o destino levado a cabo pela pessoa que emerge como ser de vontade. Quando no final Édipo se cega, ele arranca os próprios olhos e diz: foi o deus Apolo que me quis submeter a esta amargura. Porém, a mão que golpeou meus olhos não foi a de ninguém, senão a minha mesma. Não foram os deuses que arrancaram meus próprios olhos. Que mais pudera eu desejar ver, se a vista só me dava desprazer de ver e saber de tudo que eu fiz, mesmo que seja cumprindo um destino traçado pelos deuses, né? Então a tentativa de reflexão, de autoconhecimento e de desejo de autonomia retrata o logos nascente, a racionalidade, o discurso racional, a lógica nascente. Daí em diante a filosofia representará o esforço da razão em compreender o mundo e orientar a ação humana, o comportamento humano. Afinal, somos livres ou somos determinados? Quando nos referimos ao conceito de liberdade, podemos fazê-lo com base em diversas perspectivas. Aos que descreem da possibilidade de escolha livre e outros para quem uma pessoa livre é aquela que pensa e age por si própria. Não é constrangida a fazer o que não deseja, nem é escrava ou prisioneira do seu destino. Então é possível ver algumas concepções de filósofos que indagaram a respeito do conceito de liberdade. Isso a gente vai ver em vídeos posteriores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também os seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos que você gostaria de ver abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babes, e até a próxima.